cada comandante só manda no seu corpo de bombeiros. Então vamos falar um bocadinho sobre isso. Temos um incêndio de proporções grandes. Como tivemos agora. Exatamente. Quem é que manda? Quem é que devia mandar? Quem é que comanda? Eu primeiro pergunto, quem é que devia mandar? Diz-me tu, eu não sei, não sou bombeiro. Um bombeiro? Um bombeiro. Sim. Faz-me sentido. Claro. Faz sentido, não faz? Se é uma Parece-me guerra, é um fazer militar sentido. que manda, Pois, não é? mas não é. Ok, Como é quem que não é? Então, É quem é que manda? alguém da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, porque há uns anos atrás destruíram o comando de bombeiros. Espera aí. Então nós temos um campo de batalha com centenas de quilómetros de área, Sim. com dezenas de frente. quilómetros de frente, Sim, por vezes, não é? sim. Com centenas de quilómetros 500, ardidos. 500 bombeiros 500 voluntários bombeiros, e profissionais. 500 bombeiros no terreno, Tudo, sim, de várias corporações, sim, não é? do país. Quem é que os mandou lá? A Proteção Civil. Proteção Civil. Portanto, Proteção Civil decidiu, os bombeiros daqui vão para ali e os bombeiros dali vão para aqui. Exatamente. Portanto, muitas vezes... ok, Cruzado. muitas vezes cruzado, não é? Descoordenado. Porquê é que são os civis a mandar? Porquê é que não são os bombeiros? Tenho que perguntar ao governo. É isso que nós queremos. Nós o que queremos é que bombeiros sejam comandados por bombeiros. Tu falaste Ou seja, de que E não- até uma coisa interessante. Espera aí, não há um quartel, não há um Quartel Nacional. chefe Não. de Estado-Maior dos não bombeiros. há. Até mais interessante do que isto. A lei de base da Proteção Civil define 3 grandes grupos. O grupo de quem é que manda, de quem é que é responsável pelas operações de proteção civil. É sempre um político. A malta é que não diz muito isto. Porque se formos ver a lei de base, é sempre um político. Primeiro-Ministro, Presidente do Governo Regional, antigamente os governadores civis e os Presidentes de Câmara. É o responsável político. É ele que decide. Porque em proteção civil os recursos são escassos. Então, se ele morrer nesse Não, nesse o evento. Primeiro-Ministro se morrer tem o substituto. O Ok. Presidente da Câmara se morrer tem o vereador. Uhum. Portanto, porquê? Isto está feito assim em quase toda a Europa e no mundo. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque quando se ativa qualquer coisa no plano da proteção civil, ativa-se escassez. É gestão do caos. Eu costumo dizer lá na universidade, quando ensino os meus alunos, é fazer uma ação de proteção civil é gerir o caos. Porquê? Certo. Toda a gente a gritar, escassez de meios, recursos e capacidade de poder aquela gente toda de várias entidades, Logo tem que se da definir- tem que polícia, se da definir GNR, prioridades, não dos é? bombeiros, da Cruz Vermelha, da população, dos serviços camarários, por aquilo tudo articuladamente, a trabalhar a equipa para funcionar, para quê? Para salvar pessoas, bens e Ou ambiente. seja, é preciso fazer opções. É. E nessa situação... Por isso é que é um político. Pronto, mas o problema é esse. É que nessa situação, um político é que faz opções? É. O político faz as opções Político. que seja porque mais depois- popular. Não, porque depois tens ao lado, este é a componente da decisão. Depois tens a componente técnica. A componente técnica são os serviços de proteção civil. Ao nível nacional, que hoje se chama Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ao nível distrital, elas não existem, desapareceram. O anterior governo resolveu acabar com os serviços distritais de proteção civil. E ao serviço municipal, os serviços municipais, que são o tal Estado-Maior. Isto é, são quem aconselha ao político a decidir. Então, E depois são os agentes no terreno. mas também são civis. Na prática. Não, porque a Comissão Municipal de Proteção Civil ou a Comissão Nacional de Proteção Civil tem as entidades máximas de cada um dos Mas setores é que uma atua. comissão. Eles não vão... Num momento de Não, tem os emergência... serviços, tem os técnicos da Câmara Municipal que estão contratados ou que têm o seu próprio Serviço Municipal de Proteção Civil, que tem a especialidade em Proteção Civil, em licenciatura, em Engenharia, nas várias especialidades. E eles vão tomar a decisão sobre o que é Não, que eles tem não que vão ser tomar a decisão, eles vão propor. O político decide. E depois tens os agentes no terreno. E aqui é feito. para ver... Desculpa. Vamos... Desculpa lá interromper o Não, raciocínio. diz. Os políticos gostam sempre de ter alguém que os aconselha, que ponha o carapau a dizer deve ser tomada esta Então tem decisão, que mudar a lei de bases da Proteção Civil. que é para eles não terem que assumir nenhuma Mas opção. tem que assumir. Não, mas eles não assumem. Mas tem que assumir. Porque pedem parecer técnico, os técnicos dizem tem que se fazer assim, e eles Não, mas eles dizem assumem. ok. Não, porque se o parecer técnico estiver errado, meu amigo, isso depois já é responsabilidade, não é? Já técnico. temos que mais prisões, não é? Mas é o problema Que do... lá a fugir e agora a Mas responsabilidade é o já não problema do sabemos quem é. técnico. Hã? Mas é o problema do técnico aí. Não, o que eu estou a dizer é que vamos lá ver, eu repara, parto do António, princípio, a minha experiência Mas o que eu estou a diz-me que chamar não a é bem atenção assim. é, tu não tens ninguém
que assima o risco e toma a decisão no momento certo, naquele momento. Não, tens. Tens? Já lá vamos. Porque isto estamos a falar desta componente política. Depois temos a componente técnica, que são os serviços de proteção civil. Depois temos a componente operacional. Daí que até acabaram com o nome dos bombeiros e quererem chamar operacionais a coisas que não são operacionais. São bombeiros. E então o que é que acontece? Aí são os agentes de proteção civil. O Estado português definiu numa lei de base a dizer assim: os corpos de bombeiros, a GNR, a PSP, o INEM, o Instituto de Conservação da Natureza e os sapadores florestais são agentes de proteção civil. Para todos estes, eles dão indicação de missão. Para os bombeiros mandam. Um exemplo, claro. É preciso cortar a A1. E dizem à GNR, faz favor de cortar a A1. Mas não dizem como. Se é com viaturas, se é com motas, se é piado, corta a A1. E a GNR corta a A1. Para os bombeiros, se houver um acidente, telefonam e dizem: mande 2 ambulâncias, 2 carros de fogo e uma autoescada. Não podem dizer cortem? Porque não há comando. Ok. Como nós não temos um comando operacional estruturado de cima a baixo, a responsabilidade é assumida pelos tais comandantes regionais, nacionais, subregionais de operações e proteção civil. Isso faz sentido? Não. Claro que não. É por isso que nós reivindicamos que os bombeiros tenham a sua própria estrutura de comando operacional e que a proteção civil esteja num patamar superior, ou seja, esteja no patamar estratégico da coordenação e do comando estratégico, e não do comando operacional ou do comando tático ou do comando António, manobra. consegues-me dar um exemplo deste verão em que as decisões teriam sido provavelmente diferentes? Estes incêndios que houve agora, na última O que é semana, que teria sido diferente? Explica. teria sido diferente do seguinte: as pessoas não entendem que da própria lei de base da proteção civil, quando eu ativo um plano municipal de proteção civil, o Presidente da Câmara passa a ser o responsável por todas as operações de socorro, salvamento, tudo o que quiserem dentro do meu município. Então, eu, proteção civil, no princípio da subsidiariedade, aqui o que devo fazer é entregar ao Presidente da Câmara meios. Certo. E o Presidente da Câmara gera os meios. Com quem? Com os especialistas. E tem o seu comandante de bombeiros. E se houver mais do que um município envolvidos? Ativa-se o plano distrital. E então o plano distrital conjuga os meios que são solicitados e distribui de acordo com a sua escassez. E se houver 5, a mesma coisa. Mas aí já não há um presidente da Câmara distrital, portanto é o que os Não, presidentes há- da Câmara entram num consenso. Não, porque há um presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil, que é um presidente de Câmara eleito entre os presidentes de Câmara do distrito, só que agora temos um problema. É que em Proteção Civil isto é Estás a falar das assim. CIMs? Ao nível das CIMs? Não, das as comissões CIMs são outras intermunicipais? coisas que não têm nada a ver com os municípios. Ok. E então o que é que temos? Temos a Proteção Civil organizada em CIMs, enquanto a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E a Proteção Civil, enquanto a base da Proteção Civil, estrutura de resposta nacional a qualquer catástrofe organizada em municípios e distritos. E pronto, temos aqui a confusão. E foi isso que se passou. O que é que se passou exatamente? Portanto, dá um exemplo qualquer, por exemplo, o incêndio de Cascais Passou-se, ou de qualquer... lá em cima passou-se uma coisa muito simples. Houve meios que nunca lá chegaram. E não chegaram por uma razão simples, porque a determinado momento, Foram usados noutro sítio. se fossem usados noutro sítio, nós estávamos bem. Foram mandados parar noutro sítio. É que a estrutura é de tal forma pesada. Reparem no seguinte: eu, comandante de bombeiros, quero pedir uma autoescada. O que é que eu faço? Eu posso ter boas relações com o meu vizinho e digo ao meu vizinho: olha, empreste-me aí a autoescada. Mas vamos tirar isso, vamos seguir aquilo que é a regra O protocolo. padronizada, o protocolo. Então o que é que eu faço? Ligo para uma sala de situação da Proteção Civil e digo: olha, eu preciso de uma autoescada. Olha, temos aqui um bom exemplo. Aqui bem próximo de nós houve aquele incêndio no último andar das 200 viaturas que arderam. Sim. Uma das autoescadas que veio para combate, sabem de onde é que veio? Do Dá Fundo. Ok. Ok? Dá Fundo, Conselho de Oeiras. Não havia nada mais perto? Temos aqui Chelas, o quartel dos Chapadores de Chelas. Portanto, isto é para vos mostrar. Mas qual foi a mente que mandou vir do Dafunda vendo aqui a autoescada ao lado? Porque a Porque não proteção sabem.
Não sabem Não, o que é. eles saber sabem. Não sei se querem fazer. Portanto, é o protocolo. O que é que fizeram? O Corpo de Bombeiros pede à sala de situação. A sala de situação pergunta lá a um senhor da Proteção Civil onde é que vamos buscar os meios. E ele diz, vamos buscar aqui, ou lá, não interessa aonde. Telefona para o quartel desse senhor. Olha, você tem uma escada para mandar para o incêndio e tal? Tenho. Muito bem. Então faz favor de ir para o incêndio e tal. Mas se mudar de distrito ou de CIM, telefona ao homem da CIM. Ao homem da Proteção Civil da sub-região, correspondente a essa CIM, que vai perguntar ao quartel de bombeiros. O quartel de bombeiros diz que sim. Até ele diz à CIM, a outra CIM diz à outra CIM, sub-região, e depois aparece. Ou seja, está aqui montado a burocratização completa do sistema. Vou-vos dar um exemplo. Imagino num campo de batalha, numa guerra, a perdi uma funcionar guerra. assim. Isto perdi uma guerra. Já estava perdida, nem valia a pena começar. Vou-vos dar outro exemplo. É resolvido que o Conselho do Eiras vai mandar para Vila Real uma coluna. Um grupo de combate constituído por 7 viaturas. O local de encontro, estou a imaginar, Estado Nacional. Aparecem, são 7, aparecem 6. E falta o 7º. Esperam 2 horas por ele. Porquê? E aqui eu continuar. Porque é assim. Não podem ir a 6? Podem, mas E não o vão. 7º vem depois? Mas não vão. Mas não vão porquê? Porque eles não querem. Eles quem? A Proteção Civil, Mas a como é que... Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. É assim. O que é que aconteceu? Muitos dos grupos vão daqui, por exemplo, a Vila Real. Não entram no teatro de operações. Entram numa zona de concentração e reserva e aguardam que a tal decisor da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil diga, ok, podem entrar. Mas depois mais grave. Vão para a aldeia tal. E ele diz, olha, aqui já não há nada a fazer. Aguardem que eu vou dizer para onde é que vocês vão. E às vezes o comandante dos bombeiros da zona não tem capacidade para chegar ao pé daquele grupo e dizer, venham aqui para baixo para me ajudar. Não, tem que ser a autorização pela sala. Olha, será que então os 70 gajos na Grécia conseguem fazer mais que os 400 aqui em Portugal? Se calhar num minuto 0 é capaz disso. Mas num minuto mais 1 não. Porque isto não é um problema, é um problema resolvido. Nós estamos à vontade sobre isto porque nós somos contra este sistema. Contra o sistema. Porque é um sistema burocratizado, é um sistema que tenta colocar 2 patamares completamente diferentes na discussão, que é o patamar da Proteção Civil, com o patamar das emergências, com o patamar dos bombeiros e com aquilo que foi a destruição de uma estrutura que em 1980, e não tem nada a ver com saudosismo, havia o Serviço Nacional de Bombeiros. Em 1980 o Estado organizou-se bem. Nós costumamos fazer sempre as coisas bem e depois fazemos mal. E em 1980 pensamos as coisas... bem, mas executamos mal, é isso? Exatamente. E depois fazemos mal mesmo. Executamos mal e está tudo a funcionar bem, mas nós gostamos de evoluir para pior, nunca para melhor. Em 1980, quando foi decidida a grande reforma deste setor do socorro, o que é que se fez? Fez-se o seguinte, entregou-se o INEM ao Ministério da Saúde, que estava na Administração Interna, as ambulâncias, entregou-se ao Ministério da Administração Interna os bombeiros, criou-se o Serviço Nacional de Bombeiros, entregou-se a Proteção Civil à presença do Conselho de Ministros e criou-se o Serviço Nacional de Proteção Civil e entregou-se ao Ministério da Defesa o planeamento civil de emergência, aquilo que é para situações de crise ou guerra. Parece que as coisas estavam arrumadas. Em 2000 desfizemos isto tudo. Olha, e não seria uma solução pôr os militares também a hora? Os militares aonde? A comandar os incêndios? Ou combater, de alguma forma. Ou combater os Os incêndios? militares hoje, infelizmente, para Portugal e para a Europa, os militares portugueses são muito reduzidos. Têm muita competência, mas estão muito reduzidos.